Irmãos, nós encerramos uma jornada de 9 semanas, onde a nossa base de ensino foi sobre a paternidade de Deus que nos foi dado por Jesus Cristo. Nós temos um hábito que precisa ser trabalhado, reciclado, porque quando nós nos intitulamos discípulos de Jesus Cristo, convertidos a Jesus Cristo, nós queremos cultuá-los com as liturgias do Antigo Testamento. Então acabamos confessando a Jesus, mas servindo com as leis de Moisés. E muitas coisas, não representam a nossa identidade, não representa quem realmente somos nele. E quando você se conhece em Jesus Cristo, você compreende que você não carrega um título, você traz consigo uma identidade. E a sua identidade é tudo que você é, ou ao menos deve ser. Você não é chamado por uma empresa para trabalhar pelo seu apelido, pelos adjetivos que te empregam, o irmão, a irmã, o primo, o chegado, o meu consagrado, o mano, né? Quando você é chamado a uma empresa, qual é o seu nome? O seu primeiro nome é quem você é. O seu sobrenome é quem você representa a sua família, a sua identidade antecedente e descendente também. Então, o sobrenome que você carrega diz muito sobre quem são seus pais. Quando Jesus veio, interessante que Mateus, capítulo 1, isso é apenas uma introdução, no capítulo 1 de Mateus, no versículo 20, está escrito: José, não temas em receber Maria, sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ela conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você volta lá atrás na antiga aliança, quando Deus aparece em Moisés, se não me falha a memória, em Êxodo, no capítulo 3, e ali Moisés ele tem a visão da sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés temeu em voltar-se para ver o que estava acontecendo, até que, após o diálogo dele com Deus, Moisés teve a ousadia de lhe perguntar: quando eu for aos filhos de Israel e me perguntarem quem foi que me enviou, o que lhes direi? Assim disse o Senhor a Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ele poderia ter dito o nome dele, ele não disse. Aí você diz assim: não, mas está na Escritura que o nome de Deus é Jeová. Mas então o nome de Deus é Senhor? Isso não é o adjetivo que emprega a sua autoridade? É o nome dele, Senhor? Quem recebeu no seu nascimento o nome de Senhor? Eu desconheço. Então, não, mas o nome dele é o tetragrama hebraico, é o YHWH, Jeová ou Yahvé. Jeová, Yahvé. Não, mas também a tradução do mesmo é Senhor. Mas então o nome dele é Jeová, é Yahvé, é Javé? A Escritura não revela no Antigo Testamento o próprio Deus, quando se manifestava ao povo de Israel para comunicar a eles qualquer menção acerca da obra que haveria de fazer, ele disse: diga que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Um Deus geracional, um Deus de aliança. Então o povo judeu compreende quem é Deus pela geração e pela aliança. Os deuses de vossos pais. Essa é a menção que é feita acerca de Deus, do Senhor. Você não vai encontrar no Antigo Testamento, você não vai encontrar na enciclopédia, você não vai encontrar na Torá, não vai encontrar em nenhum lugar. O nome de Deus não aparece. Lembra quando a teofania de Jesus Cristo, que foi o anjo do Senhor, assim como apareceu a Abraão, assim como apareceu a Davi, assim como apareceu, disse para o anjo do Senhor que lhe falava: qual é o seu nome? Ele foi mais ousado que Moisés. Ele disse: qual é o seu nome? O anjo do Senhor, a teofania de Jesus Cristo, deu essa resposta: por que perguntas o meu nome?
uma vez que ele é maravilhoso. Meu Deus do céu. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro, para a eternidade, Deus forte, Príncipe da paz, Conselheiro. Então, no Antigo Testamento, tudo quanto o Pai Celestial fez foi apresentar nas entrelinhas o Filho. Desde o ex nihilo, do nada, de Gênesis capítulo 1, de no princípio, em todos os demais textos da Escritura, o Pai nunca se revelou a ninguém por si só, porque tudo quanto ele fez de forma em sombras, ele estava apontando para aquele que haveria de vir. Em cada texto, quando se fala do dia de descanso, está falando dele. Quando se fala do Shabat, está falando dele. Quando se fala da paz que excede todo entendimento, está falando dele. Quando se fala acerca da luz, haja luz, está falando dele. Quando fala acerca do sacrifício, está falando dele. Em toda a Escritura, o Pai se preocupou, se é que essa expressão é válida na verdade, em toda a Escritura, tudo que Deus fez foi apresentar em cada texto, em cada nome, em cada número, em cada parte das Escrituras, aquele que haveria de vir. Jesus Cristo. 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 Um nome sobre todo nome. Jesus Cristo. Tu cracalabrachadarábia. Meu Deus do céu. Aleluia. Em tudo o Pai apontava para o Filho. A união, a comunhão entre eles é tão incrível, é tão tremenda, que por fim, quando vem o Novo Testamento, o anjo mensageiro foi enfático em dizer: ela dará à luz, ela conceberá, e o nome dele será Jesus. O nome Jesus significa o Senhor salva. O nome Cristo é uma palavra do hebraico que significa ungido. Assim como o Messias, o enviado, Emanuel, Deus conosco. Logo, Jesus é quem ele é. Cristo é sua missão. Lucas capítulo 4, ele fala que ele foi ungido para pregoar liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ô Diácono, por gentileza, pega meu telefone ou o relógio, por favor, porque senão não vou terminar o culto aqui só às 5 da manhã. Tudo se converte nele. Interessante que no Novo Testamento, Jesus teve uma finalidade em relação a todo o seu feito: apresentar para a humanidade o Pai. Enquanto na antiga aliança o Pai falava acerca do Filho, na nova aliança o Filho fala acerca do Pai. Se você ler o livro de João, é o livro com maior expressão. Por mais de 300 vezes aparece o nome Pai. Abba, Papai. Por que essa ênfase? Em Mateus capítulo 5, ele aparece ali nas suas primeiras 3 vezes acerca do Pai. E quando Jesus estava ensinando lá no Monte das Oliveiras, ele não estava falando aos cristãos, até porque não havia ninguém convertido ao seu evangelho. Ele estava falando a judeus, possivelmente prosélitos, religiosos, saduceus, essênios, zelotes, peregrinos ali naquela relva, todos assentados ouvindo o discurso do Senhor e Mestre. E ele falava: agradou-vos ao Pai a dar-vos o reino, porque a vontade do Pai, e foi ensinando acerca da paternidade de Deus. Eles não entenderam, porque afinal de contas, como assim nós aprendemos desde cedo acerca do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora vem este homem falando acerca do Pai, acerca de Pai? Irmãos, quem é você? A sociedade, ela te deu um título e nós aceitamos esse título que eles nos deram. O mundo nos rotulou e nós aceitamos os rótulos que eles nos deram, de cabeça baixa.
nos inclinamos mais aos títulos que empregaram sobre nós do que a revelação que nos foi entregue. Como é que a sociedade chama? É de crente. Como é que a sociedade chama? É de católico, é de cristão, é de evangélico. É assim que a sociedade nos enxerga. Qual é a identidade que Jesus Cristo nos deu? Filhos. Quando ele diz, lê Mateus no capítulo 6, quando você entrar no seu quarto, ora ao Senhor que está em secreto. Não é assim que está escrito? É claro que não. Quando ele disse, quando você entrar no lugar secreto, ora ao Deus que está em secreto. Não é assim que ele diz? Não. Quando ele disse, quando entrar no seu quarto, ora a quem? Quando você estiver no lugar secreto, você vai orar a quem? Você vai falar com quem? Quem é que vai te ouvir? E quem vai se compadecer de você? Por meio de quem? Jesus Cristo! Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos revelou a paternidade de Deus. E quando você vai entrar no lugar secreto, você ora ao teu Pai que está em secreto. Como é que você ora no lugar secreto? Ah, papai, eu estou tão triste hoje, Pai. Eu estou tão cabisbaixo hoje, Pai. Estou tão desanimado hoje, Pai. Alguém que pensa em desviar do Evangelho, pensa em deixar a Jesus, pensa em abandonar tudo. Quando é que você pensa em fazer isso? Quando as coisas estão ruins dentro da igreja. É por causa do pastor, é por causa do evangelista, é por causa do presbítero, é por causa da irmã, é por causa do irmão, é por causa do primo, é por causa do tio. Todo mundo é usado como argumento justificativo para abandonar a fé. Mas quando foi que no momento de crise, no momento mais difícil, no momento ápice da sua decisão entre a cruz e o punhal, você disse, meu Pai, hoje eu deixo tudo e eu volto para os caminhos que eu andava tortuosamente. Porque no dia que você se achegar a Ele, no dia da dor, e dizer, meu Pai, Ele vai dizer, fale, meu filho, que eu te escuto. Malaquias capítulo 1, versículo 6, está escrito, o filho honra o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Muitas pessoas acreditam que elas são servos do Senhor. E o servo não tem herança. Quantas pessoas gostam do título do servo do Senhor? Está conosco aqui o grande servo do Senhor. Ele não é grande, porque se ele fosse grande, ele não era servo. E se ele é servo, ele não é grande. Então não existe grande servo do Senhor. Ou ele é grande ou ele é pequeno. E servo não é grande, servo é sempre o menor. Não, os outros tipos que as pessoas gostam muito é homem de Deus. Não, ele é homem de Deus. Essa é a mulher de Deus. Homens, os servos do Senhor querem agradar ao Senhor com obras. Eu vou trabalhar na seara aí, na vinha do Senhor. Eu quero agradar o meu Senhor. E vai se enchendo de tarefa, de responsabilidade. Mas quando o mundo interior não tem estrutura, todo edifício desaba e grande é sua ruína. A semelhança da casa edificada sobre a areia. E os homens? Do que os homens gostam? Homem gosta de sacrifício. Enos, em Gênesis, no capítulo 4, foi o primeiro a começar a invocar o Senhor. Então, a partir de Enos, os homens de Deus gostam de altar. Porque, por isso que alguns gostam de manter o seu nome em evidência, porque gostam de altar. Gostam de oferecer longos jejuns, longas orações, mas apenas para se gloriar pelos seus feitos. Então, homens gostam de chamar a atenção de Deus pelo sacrifício. Servo gosta de chamar a atenção do seu Senhor pelas obras. Mas o filho chama a atenção do pai pelo relacionamento. Filho chama a atenção do pai pela intimidade. Filho chama a atenção do pai porque ele o conhece. Ele sabe que quando o pai vem até ele, não o chama por um título. Não chama ele por um cargo, por uma função que ele ocupa. Quando o pai quer falar com o filho, ele diz, André, levante-se. Levante-se, André. Esther, levante-se. São meus filhos, eu conheço eles. Mas o Abba Pai, o que o Abba Pai diz? Levante-se, Salete.
O que o Abba Pai diz, levante-se, Letícia Vitória. O que o Abba Pai diz, levante-se, Diego Mesquita. O que a Abba Pai diz, levante-se, Ana Letícia. O que o Abba Pai diz, levante-se, Bruno Jales. O que o Abba Pai diz, levante-se, André Jales. O que o Abba Pai diz, levante-se, Carlos Antônio. O que o Abba Pai diz, levante-se, Eli Jales. O que o Abba Pai diz, levanta a igreja e clama, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, bendito seja o seu nome, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Meu Deus do céu. Pode assentar, irmão. Agora você sabe que você tem uma identidade, não tem um título. Agora você sabe que você pode entrar no lugar secreto e dizer, papai. Papai, eu estou cansado. Papai, eu estou triste. Papai, eu não aguento mais. Papai, está difícil até para perdoar, porque eu não estou sentindo ainda de perdoar. Não estou sentindo. Essa é a área onde você nunca vai sentir. A área de liberar perdão, liberar aceitação, renúncia. Não é sentimento, é decisão. Quando estiver difícil na sua alma dizer, eu te perdoo, vá para o Calvário. No Calvário é redenção, no Calvário é cura, no Calvário é perdão, no Calvário é a vida. No Calvário existe alguém com os braços abertos dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, Jesus, meu Deus do céu, aleluia. A criação se relaciona com o Criador, mas a criação não tem herança. Os servos do Senhor não têm herança. Os homens de Deus não têm herança. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, está lá em 1ª Epístola de João, no capítulo 1, versículo 7. Se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, meu filho, nos purifica de todo pecado. Sim, ele nos purifica de todo pecado, mas até aquele que foi limpo pode voltar a se sujar. Aí muitos podem dizer, não, a Bíblia diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Quem nasceu de novo, uma vez filho, sempre filho. Vamos ver se está certo? Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 26, começa pela escritura. Porque se voluntariamente permanecermos no pecado, após recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí de repente os eruditos podem pensar, mas é um texto isolado. E texto sem contexto é pretexto. Não, mas também está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4. Porque é impossível levar ao arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o poder do mundo vindouro. É impossível novamente arremetê-los ao arrependimento, porque de novo crucificam quem? O Filho de Deus. Vamos mais longe ainda, Hebreus capítulo 12, versículo 4, está escrito, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Filho de Deus, ele resiste até o sangue, porque ele sabe que o princípio que rege a sua fé e prática são valores do reino dos céus que não são negociáveis. E essa herança nos foi dada por quem? Nos foi dada por quem? Jesus. Então, irmãos, a criação, ela vive de forma nécia. Nesse texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 19, como está escrito, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Sua Bíblia está totalmente errada. Esse texto está um texto herege, no que ela guarda a manifestação dos evangélicos, é o que está escrito. É ou não é, Diego? Essa risada aí, não sei se é de consentimento ou misericórdia. Não, o texto correto é a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos cristãos. Tá certo, então. Tá certo?
Não é não? O que está escrito então, irmão? A manifestação de quem? Os filhos de Deus. Aí você pega esse contexto da criação. Veja bem, quando Adão, assim como Eva, ambos pecaram, o pecado, ele se estendeu até o infinito. Ou seja, isso é onde a nossa mente consegue imaginar, onde ela consegue alcançar o infinito, não o eterno. Amém? Fique bem claro, é o infinito, não o eterno. Então, quando o pecado entrou, ele tomou ocasião sobre toda a matéria. Sobre a matéria. A terra, a natureza, ela sofre danos, impactos. O tempo, ele sofre desequilíbrio. Então, tudo começa a sair do eixo natural e tende a cair em declínio. Essa é a natureza. Já tratando-se da criatura, no termo de vida, nós temos a criatura que vive na alma. Os animais, eles não têm espírito, mas eles têm alma. Nós temos espírito, alma e corpo. Nós somos um ser triuno. A semelhança do Pai, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um. É o mistério da Trindade, mas não é esse o tópico a ser mencionado. Mas preste atenção. Toda criatura, Marcos no capítulo 16, versículo 15, está escrito: ide, pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Isso não quer dizer que você vai pregar para o totó, vai pregar para o miau, vai pregar para o papagaio, periquito. Se estiver treinando, não pode pregar. Porque o José Erion pregou para as melancias, depois vai pregar na maior igreja do mundo, o Yangshu, na Coreia do Sul. Então, se tiver de pregar para os pernilongos, pregar para mosca, pregar para barata, pregar para rato, pregar para qualquer coisa, pode pregar. Vai treinando, vai treinando. Porque quando você evangeliza, quando nós evangelizamos, não evangelizamos os filhos, evangelizamos as criaturas. E por que esse termo adjetivo criaturas? Porque são pessoas que vivem na alma. E quem vive na alma, a tendência é ela se inclinar para as concupiscências da carne. Primeira Epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a partir desse texto, compreendemos que a inclinação da pessoa que vive nos conceitos da alma, dos sentimentos, da vontade, do intelecto pessoal, ela não consegue viver para as coisas do Espírito, para as coisas do reino dos céus, porque ela ainda é carnal. E dentro da natureza da paternidade de Deus, existe 3 pilares que diz respeito à nossa identidade. Esses 3 pilares, ele é dividido em Teknatel, Teknon e Huios. Repete comigo, Teknatel. Repete comigo, Teknatel, Teknon, Huios. De novo, Teknatel. Embolaram o meio de campo, irmão. Primeiro, Teknatel, Teknon, Huios. Isso aí, Calé. Calé está nativo. Então, essa é a trindade da filiação dos filhos de Deus. O que são esse tripé, né, da paternidade, né, da filiação? Teknatel, quando você converteu a Jesus, quando você confessou a sua fé, você confessou a sua fé com a mesma base de Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares a Jesus Cristo, e em seu coração, na sua alma, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração, com a alma, se crê para a justiça. Então, quando você confessa ou confessou a sua fé em Jesus Cristo, alguma coisa aconteceu. João capítulo 1, a partir do versículo 12, a todos quantos receberam este homem, qual foi o poder que eles receberam? De serem feitos filhos de Deus.
Aí você que tem a Escritura, você que é leitor das Escrituras, responde uma pergunta simples: onde está nas Escrituras que os anjos foram chamados de filhos de Deus? Onde está nas Escrituras que os querubins foram chamados de filhos de Deus? Onde está nas Escrituras que os serafins foram chamados de filhos de Deus? Onde está na Escritura que Arcanjo Miguel foi chamado de filho de Deus? Onde está na Escritura que o querubim ungido, caído, declinado, lançado por terra, foi chamado de filho de Deus? Não foi. Mas a você, feito de pó, feito de terra, com o Espírito do Deus vivo habita, Ele te deu poder, dunamis, virtude de ser chamado filho de Deus. Você não tem um título, você tem uma identidade, você é filho. Filho de Deus. Nessa conversão, toda pessoa que confessa a fé em Jesus Cristo, ele passa a ser filho de Deus. Já não é mais criatura, não vive na alma, não vive mais nos prazeres do mundo, não se deleita com os prazeres do mundo, com as coisas que há no mundo. Ele aprende que agora ele tem uma herança e que Jesus Cristo nos salvou do poder do pecado, nos salvou da culpa do pecado e no dia do arrebatamento nos livrará da presença do pecado eternamente. Mas até que esse dia chegue, é necessário que os Tecnatel sejam nutridos e cresçam. Nesse ato de confissão e conversão, existe algo incrível. Nós somos ensinados, instruídos pelo Senhor acerca de coisas muito importantes acerca da sua fé. Você é menino, precisa de leite para nutrir. O que é o leite que os novos convertidos amamentam? Você confessou a Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por você na cruz, para salvar você do poder do pecado, da culpa do pecado. Ele morreu por você na cruz, ele entregou o seu sangue precioso, a fim de livrar você da ira de Deus. O quanto está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que somente Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Então agora você começa a conhecer, ao menos deveria ser esse processo, né? Conhecer a Jesus. Mas infelizmente que as pessoas estão disseminando, você tem que conhecer a sua igreja. Você tem que conhecer o seu pastor, você tem que conhecer a liturgia, você tem que conhecer o sistema, você tem que saber como é que a engrenagem está rodando, está girando. E seguir o princípio. As pessoas estão criando pessoas, são líderes criando crianças deformadas do conhecimento, da verdade. O que está escrito em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, Jesus Cristo disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A base que você precisa ter é Jesus. Quem é Jesus? Por que ele veio? Por que ele se despiu de toda a sua glória? Por que ele se entregou? Por que ele sofreu? Por que ele morreu? Mas graças a Deus ressuscitou. Você precisa conhecer Jesus. Você pode conhecer muito da sua congregação, pode conhecer muito do seu pastor, pode conhecer muito da igreja que você congrega, mas se você não conhece nada de Jesus, você ainda não nasceu em Jesus Cristo. Nasceu de um sistema, não nasceu da paternidade. E quem nasce do sistema não é filho. Quem nasce do sistema é bastardo. Bastardo não tem herança. Bastardo não tem nome escrito no livro da vida. Bastardo não pode ouvir a palavra: vinde benditos de meu Pai. Bastardo não ouve a voz de Pai, porque não tem filiação. Ele ouve a voz de Deus, a voz do Senhor, mas ele não ouve a voz do Pai. Quando o Tecnatel nasce e ele é nutrido do conhecimento da verdade, ele aprende os valores do reino dos céus. Ele aprende o que é ter alegria na tristeza. Ele aprende o que é ter uma herança incorruptível. Ele aprende a não negociar valores.
porque os valores do reino do céu são inegociáveis. Quando o Tecnatel ele é alimentado e nutrido da maneira certa, e ele cresce da maneira correta, ele torna-se um ruiós. Ruiós é um filho maduro. É aquele filho de Romanos, aqui no capítulo 8, que diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Que não andam segundo a, mas segundo o. Isso. Quando nós entendemos que é uma vida no Espírito, é o despertar da alma. Meu Deus. Ela compreende que agora ela tem uma vida nova. Ela compreende que essa novidade de vida no relacionamento torna a sua jornada mais desafiadora. Ela precisa aprender a lidar com medos, aprender a lidar com dores, aprender a lidar com rejeição. Ele precisa aprender a lidar com culpa, precisa aprender a lidar com traição, precisa aprender a lidar com várias áreas da sua vida, porque ela vai seguir as pisaduras de Jesus Cristo. Quando você segue as mesmas pisaduras de Jesus Cristo, lembre-se quando Paulo escreveu para Timóteo dizendo, porquanto todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo sofrerão perseguições. Jesus Cristo disse, se o mundo vos odeia, sabei que antes que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, antes do mundo vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Não é o que está escrito em João capítulo 16, versículo 33? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas o que ele disse? Tende o quê? Porque ele venceu o mundo. Aí entra Romanos capítulo 8, verso 37. Por meio de Jesus Cristo que nos amou, somos o quê? Mais que vencedores. Em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Isso não quer dizer que nós não vamos chorar. Você vai chorar. Isso não quer dizer que você não vai se entristecer. Vai se entristecer. Isso não quer dizer que você não vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. E muito. Misericórdia, está repreendido. Mas mesmo assim vai acontecer. Eu não recebo isso não, irmão. Graças a Deus vai acontecer de todo jeito. Porque é processo. É o que gera aperfeiçoamento. É o que torna o ouro precioso. É quando ele passa pelo crivo do fogo. E é aí, irmãos, que nós amadurecemos. Agora, entre o Tecnatel e o Ruiós, que é um filho maduro, existe um filho complexo. É o Tecnon. Tecnon é o filho que vive... Não, assim, deixa eu explicar de uma forma mais coerente. O Tecnon, ele tem a conotação de filho biológico. Ou filho de homem. Filho da carne. Então, logo, o Tecnon é aquela pessoa, assim, vou falar numa linguagem que, de repente, a maioria vai entender. É o evangélico. É o cristão. É o crente. Que está na igreja, mas vive na carne. Deu para entender, então, o que é o Tecnon, né? É a pessoa que confessou a fé, mas não cresceu, atrofiou. Não vive no espírito, vive na carne. Não é guiado pelo espírito, é guiado pelas emoções. Eu não senti. Não dei a paz do Senhor, não, porque eu não senti. Não foi atrás dele, não, porque eu não senti. Eu não fui ensaiar hoje, não, porque eu não senti. Muita coisa não faz porque não sente. Se esse homem fosse guiado pelos sentimentos dele, no Getsemane mesmo, ele teria levantado a bandeira de trégua para Satanás e dizer, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Pai, o senhor está querendo que eu passe pelo Calvário enquanto Satanás, o querubim que estava conosco, que aí me ofereceu a glória do mundo e os reinos dele? Ele sabe, porque ele é um ruiós por excelência. Mesmo sendo nascido gerado de mulher, não viveu na carne. O Tecnon é o servo do Senhor. O Tecnon é um homem de Deus. O homem de Deus trai. O homem de Deus mente. O homem de Deus usurpa. O homem de Deus, ele é movido pelo mamon. Ele é seduzido pelas riquezas desse mundo. O homem de Deus, servo do Senhor também trai. O servo do Senhor engana. Usurpa. O servo do Senhor usa de má fé, usa de engano. O servo do Senhor, os homens de Deus, estão aos montes aí, separando, traindo.
cometendo incesto, pedofilia e uma série de barbáries. Dentro de casa é uma pessoa, no culto é outra. Então está cheio de servos do Senhor, de homens de Deus que não conhecem quem são, que nunca conheceu quem? Jesus. Conhece o sistema. Eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou metodista, wesleyano, eu sou do manto, maravilha, eu sou do foguetinho de aço, eu sou do movimento, irmão. Eu gosto de ver o céu abrir e eu dar mortal carpado, giro de cabeça e saindo, ninguém me segura. Os bancos que tomem cuidado, porque hoje eu estou todo reteté. Mas não conhecem a paternidade de Deus. Qualquer pessoa nesse cenário está passiva a dizer: eu não quero mais ir para a igreja. É claro que não vai para a igreja, foi frustrado dentro da igreja. Mas quantos disseram: eu vou deixar Jesus? Quem conhece Jesus não abandona Jesus. Quem conhece Jesus não deixa Jesus. Quem conhece Jesus, ele sabe quando está difícil, ele se agarra na cruz e diz: Senhor, me mata aqui, porque se eu não morrer daqui, eu vou voltar para trás. Então eu prefiro encerrar a minha carreira, a minha jornada aqui, no Calvário, na cruz, no Gólgota, do que retornar e voltar para trás. Quem conhece Jesus não recua. Servos do Senhor recua, homens de Deus recuam, os filhos de Deus permanecem. Porque os filhos sabem que eles caminham por uma herança que eles não veem, mas sabem que existem e é incorruptível. Eles caminham como fiéis peregrinos rumo a uma nova terra que desce do céu, do Pai das luzes. E sabes que ao chegar lá, a sua expectativa maior é ver a face do meu amado. A face do seu amado. Irmãos, agora eu vou te apresentar algo poético. Não é que eu sou poeta, não. Mas o texto ele é poético. Qual carta que a maioria dos pregadores gosta de pregar do Apocalipse que não tem elogio nenhum e só sentença? Qual o nome da última carta? Mais alguém, irmão? Qual o nome da última carta, irmão? Laodiceia. Agora, se eu te falar que a carta de Laodiceia é uma carta de um pai para um filho, você acredita? Na alma, vamos falar assim, misericórdia. Irmãos, veja bem. 3 pilares da filiação. Tecnatel, Tecnon, Huios. Tecnatel, aquela criança que acabou de nascer, é fria, não conhece, mas está aprendendo, está caminhando. Quente é o Huios, cresceu, amadureceu, está com fervor. Ele ora ao Pai, ele tem intimidade com o Pai, ele conhece o Pai. Então ele está em sujeição à paternidade de Deus. O que é o morno? Não é o frio que está esquentando, mas é o quente que está esfriando. É o tecnon. É o filho na carne. Os tecnon, os filhos da carne, ou morno, é aquela pessoa que tem dificuldade de se sujeitar. É aquela pessoa que quando você orienta ela a fazer uma coisa, ela diz: por que eu? Faça isso. Mas só tem eu aqui nessa igreja? Só tem eu aqui nessa casa? Porque tudo é comigo? Faça, nós precisamos fazer isso aqui. Ah, não, chama o outro, porque tudo é eu. Então aquela pessoa que tem dificuldade de se sujeitar. Irmão, nós vamos estar fazendo um propósito aqui de oração, jejum no domingo, às 8 horas da manhã. Você pode estar conosco aqui nesse dia. Mas tem que ser no domingo, 8 horas da manhã, misericórdia, no dia que eu estou descansando, no dia que eu estou de folga. Mas você arruma cada horário ruim para a gente jejuar e orar? Bom, nós vamos fazer um período, fazer um processo de leitura da Bíblia. Ah, mas a Bíblia é na minha casa, por que eu vou vir na igreja para ler Bíblia? Tudo ele encontra dificuldade para poder se relacionar. Bom, nós vamos fazer a visita à casa da irmã na quarta-feira, 8 horas, no horário do jogo. Vixe, irmão, misericórdia. Você arruma cada horário ruim para fazer as coisas? A gente tem que começar a rever isso aí. Ele tem dificuldade de se relacionar, ele tem dificuldade de aceitar. Ele tem dificuldade realmente de se aproximar, a anular, a renunciar a si mesmo. Não nasceu de novo. Na verdade, até teve uma experiência de novo nascimento, mas atrofiou. Então,
se aproximar-se do tal e exortá-lo e admoestá-lo ou corrigi-lo na sua falha, ele vai dizer, tá aqui minha carteirinha, tá aqui o dízimo do mês, a partir de hoje eu não sou membro dessa igreja mais não. Qualquer pessoa que sai de uma congregação e vai para outra congregação com problemas não resolvidos, de onde ele saiu, aí vai virar uma praga na vida dele por onde ele passar. E o problema da pessoa complexada, traumatizada, é que ela não quer ser curada. Ele quer que alguém fique sentindo as mesmas dores que ela, e ao invés de buscar cura, ela não. É que quer trazer enfermidade para o outro. Porque ela prefere se ver com a pessoa má do seu lado do que ver a si mesmo curado. É aquela pessoa que acabou de ser demitida do trabalho e fica triste. Mas quando ela sabe que o colega dela foi demitido também, ela fica mais alegre. Pelo menos eu não saí do emprego sozinho. Então, a pessoa complexada é desse jeito, ela não consegue ter harmonia com nada, nem com ninguém. Não tem identidade. Agora, é interessante que nessa carta, é a única carta onde Jesus, ele faz o quê? Bate a porta. E algumas outras cartas, você leu falando de casa? Volta onde caíste, o primeiro amor, Filadélfia, a igreja perfeita, Esmirna, aquela igreja que lutava contra o trono de Satanás, tudo isso. Mas somente em Laodiceia existe uma porta. Somente na carta de Laodiceia existe uma porta. Se existe uma porta, existe uma casa. Se existe uma casa, existe um quarto. E se existe um quarto, o Pai está lá, no lugar secreto. Então pode se aproximar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, meu Deus do céu, como é que o Pai vai chamar? Vai chamar o quê? Ô cristão! Ô evangélico! Ô assembleiano! Ô presbiteriano! Ô batista! Ô wesleyano! Ele vai chamar pelo seu nome. Ele vai chamar pelo nome. Em nenhuma outra carta direcionada às 7 igrejas acontece o que acontece somente em Laodiceia, uma porta. Jesus, ele se aproxima da porta, e isso fala de alguém que busca relacionamento. E quando ele se aproxima desse lugar e busca um relacionamento, ele quer trazer o quê? A comunhão. Entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Imagina, irmão, no partir do pão está lá o Pai e o Filho. Imagina a mesa posta. Pastor? A mesa posta. Você imagina tudo organizado. O pai assentado com o filho e dizendo, meu filho, o que aconteceu que você está esfriando? Onde foi que você caiu? Imagina o nível de relacionamento. Aí, para enfatizar ainda mais essa poesia da carta a Laodiceia, ele diz, no capítulo 13, versículo 20, eu repreendo e disciplino a quem o quê? A quem amo. Eu, Senhor, repreendo e disciplino a quem amo. Eu te pergunto, quais outras cartas de Apocalipse Jesus falou isso? Eu repreendo e disciplino a quem amo. Você não vai encontrar. Porque isso é relacionamento paterno. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Porque que filho há a quem um pai não corrige? Versículo 11 está escrito: nenhuma correção no presente momento parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, é a única cena de depois o café não esfria, depois a prioridade não muda, depois as coisas não saem do lugar, porque depois daqueles que
passam pelo processo da correção, da admoestação, da exortação, da disciplina, produz um fruto de justiça naqueles que são exercitados por ela. Tem que ser exercitado na disciplina, tem que ser exercitado na correção, tem que ser exercitado na admoestação, tem que passar pelo exercício. Eu te pergunto, há coerência ou não entre a paternidade de Deus com os irmãos de Laodiceia, os laodicenses? Porque é a única carta onde o pai se relaciona com o filho. Detalhe, não é no templo, não é na rua, não é no monte. É onde então, irmão? Dentro da casa. Dentro da casa. Você tem um lugar secreto na sua casa. Faça jus a ele. Você tem um lugar onde o pai quer se relacionar com você. De repente, para alguns, né, ficar ouvindo isso é algo assim, poxa, na teoria é bonito demais. Estou até emocionado com essa pregação. Mas eu estou compartilhando algo que realmente reflete o que eu vivi. Para os membros da congregação não é novidade. Alguns até gostam de ouvir. Mas quando nós cantamos sobre o descanso do Pai, realmente é um lugar que existe. Esse lugar de descanso existe. A paz que excede todo entendimento, ela existe, ela é real. Se você quer conhecer o descanso do Pai, você lê o Salmo 91. Aquele que habita onde? É esconderijo, é esse lugar escondido. É difícil de acessar, mas não é impossível. É desafiador, mas dá para chegar lá. Salmos 23. Guia-me mansamente. Aonde? As águas tranquilas. E essas águas de descanso, elas existem. Elas saem da fonte. O ano era 2023. Eu estava atravessando o processo 2023, foi no início de 2023. Eu estava atravessando um processo muito complexo em casa. Eu fiz coisas pelas quais eu me arrependo. E até hoje, eu sinto esse espinho na carne. Eu tenho que conviver com isso. Mesmo depois de convertido, das experiências que eu vivi, monte, vigílias, orações, jejuns, eu era um homem que conheci, conviver na casa do Pai, um nível de depravação que eu não tenho nele contentamento. Eu decidi, depois de tentar várias vezes, juntamente com minha esposa, embora ela não esteja aqui porque ela está trabalhando, eu havia decidido sair de casa. Na minha família não tem ninguém com histórico de suicídio, mas eu pensei em me vingar. Então eu saí só com a roupa do corpo e com a Bíblia na mão. Mas eu não peguei a Bíblia porque eu estava realmente crendo nela. Eu peguei ela porque eu estava com raiva dela. Eu estava com ódio, estava com a ira, um descontentamento. Então eu, com a roupa do corpo e com a Bíblia somente, eu saí de casa. Eu esperei a Adriana sair com a Esther. Nós tínhamos voltado de um culto. Nosso relacionamento, nosso casamento já estava muito abalado. Aí eu decidi sair. Estava deixando dívidas, deixando despesa, deixando uma desgraça para dentro de casa. Então eu fui na casa de dois conhecidos, o Osias e o Emerson. Depois de passar pela casa do Osias, eu percebi que eu não poderia ficar ali, porque senão ele poderia me atrapalhar. Então eu saí. Não sei por qual motivo, eu fui parar na casa do Emerson. E quando eu cheguei na casa do Emerson, o Emerson começou a fazer algumas perguntas para mim em relação ao que estava acontecendo, e eu não fui fiel nas respostas. Aí você está perguntando assim, quem que é Emerson, meu Deus do céu? Depois eu vou te apresentar ele. Aí quando aconteceu esse processo, o Emerson começou a trazer muito norte nas escrituras para mim. E ele perguntou para mim, falou comigo o seguinte, você não vai para a rua, você não vai para a rua. Você vai ficar aqui.
E aí pediu o telefone da Adriana para poder entrar em contato com ela, mas eu falei que eu não sabia, porque quando você não tá rasgando, não tá nem aí para mais nada, você liga para a verdade. Eu sabia, mas não queria falar. Eu disse, eu não sei. Menti descaradamente. Foi uma atrás da outra. Até que, de alguma forma, Adriano conseguiu achar o contato dele, mas ele não havia falado comigo ainda. Então, quando foi no entardecer, eu decidi sair da casa dele e seguir. Eu já tinha um lugar, um viaduto para onde eu queria ir, as pessoas com quem eu queria me associar. Mas o Emerson disse, não, você vai para o monte comigo. Me colocou no palinho dele, palinho executivo, e me levou para o monte. Eu fui com ele pela educação, mas eu não sabia o que estava me esperando lá. Quando eu cheguei nesse lugar, contra a minha vontade, contra tudo que eu acreditava, com muita raiva, muito ódio, muita ira de Deus, o Deus de Abraão, o Deus da igreja evangélica, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Então decidi dobrar o joelho no chão e fui orar. Eu não contei isso para o Emerson no dia. Mas enquanto eu estava ali revoltado com o pai, eu tive um arrebatamento. Eu fui levado para um lugar que eu não sei descrever o que era. Mas quando eu cheguei nesse lugar, eu estava me sentindo tão leve. Não tinha culpa, não tinha dor, não tinha tristeza, não tinha nada que pesasse sobre mim. Eu estava me sentindo como se todo o fardo que estava sobre mim tivesse retirado. E aquilo foi algo assim, diferente. Eu queria ficar lá, eu pedi para ficar lá. Ele disse, não. Eu perguntei, mas que lugar é esse? O que eu estou sentindo? Por que não tem nada, um peso? Não estou sentindo nada, estou me sentindo leve. Nada, é algo que não tem num vocabulário, no dicionário humano que possa escrever o que era aquilo. Eu pedi para ficar lá, mas ele disse que não podia, que eu tinha que voltar. Nessa ocasião, quando aconteceu, ele falou comigo, esse lugar é o Shabbat. Esse lugar é o lugar de descanso. Eu só vi a luz e eu sabia quem era. Quando eu voltei para o corpo, quando eu voltei, eu estava tão suado, chorando, compulsivamente, totalmente quebrantado, eu não sabia descrever o que era aquilo. Aí o Emerson, cheguei até ele, eu falei, o Emerson, eu vou voltar para casa, eu não vou morar na rua, não vou voltar para a rua, vou voltar para casa. Aí o Emerson pegou o celular e disse, Barão, eu não ia deixar você voltar para a rua. Sua esposa mandou uma mensagem para mim aqui. Emerson, traz meu marido para casa. Aqui é o lar dele. E desde esse dia, irmãos, até hoje. Você tá vendo aqui que é o Emerson. Esse aqui está lá atrás, lá, irmão. Levanta suas mãos sim, Emerson. Foi através da vida dele. Calma que vai piorar. Vai piorar pro bom. Quando eu voltei para casa, eu pedi perdão. Eu confessei tudo que eu fiz. Foi vergonhoso para mim. Foi difícil. Porque quando você detém título, você prefere morrer do que abrir mão dele. Eu abri mão de título, cargo, status, de tudo, só para descer. Enquanto o ego, o título, o cargo, a posição estiver reinando, é impossível Jesus Cristo reinar. Alguém está assumindo o lugar dele. Quando você não faz algo em Jesus Cristo, em detrimento da posição que você ocupa, você não percebe, mas novamente está crucificando o Filho de Deus. 2 anos depois, 2025, eu estava sentado na sala de casa. Eu não estava orando, eu não estava jejuando esse dia.
Eu estava estudando. Eu me deparei com um texto. Esse texto dizia o seguinte: o que seria a sua vida fora de Jesus Cristo? Enquanto eu estava sentado meditando no texto, alguém entrou na sala de casa. Eu via os pés que passeavam na sala de casa. Ele parou do meu lado direito, colocou as mãos sobre mim. Eu não conseguia olhar para o rosto dele, mas ele estava lá. Quando ele colocou as mãos sobre a minha cabeça, eu senti aquele toque, eu senti novamente a mesma paz. Eu disse comigo mesmo: eu conheço essa presença. Eu conheço essa paz. Meu Deus do céu. Quando isso aconteceu, a mesma voz falou comigo: eu sou contigo. Irmãos, de repente ele sumiu e o clarão foi com ele. Eu não falo de Jesus Cristo porque eu ouvi falar. Eu conheço Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu não vi o seu rosto, mas breve verei. Eu vi os seus pés. Eu senti o seu toque. Eu não falo de algo que eu fiquei sabendo, que eu ouvi falar. Eu falo o que eu vivi. Um homem que eu sou hoje, eu sou porque alguém não desistiu de mim. O Emerson, a minha esposa, os meus filhos. Eu sou um homem realizado porque eu sei o que eu tenho dentro da minha casa. Eu sei o que eu tenho, de onde eu vim, onde estou e para onde vou. Porque o que ele fez, está fazendo e fará, eu devo tudo a ele. Nenhuma das pregações que eu prego, eu deixo de fazer menção no nome dele. No Antigo Testamento, tudo que o Pai Celestial fez, ele apontou para Jesus. E eu não sou melhor do que o meu Pai. Em tudo na Escritura, eu vejo Jesus. Se eu vou pregar sobre Ana, eu vejo Jesus. Se eu vou pregar sobre Moisés, eu vejo Jesus. Se eu pregar sobre Obadias, eu vejo Jesus. Se eu falar de Sofonias, eu vejo Jesus. Se eu falar de Abacuque, eu vejo Jesus. Se eu falar de Daniel, eu vejo Jesus. Se eu falar de Isaías, quem não vê Jesus em Isaías? Se eu falar de Jeremias, eu vejo Jesus. Se eu falar de Davi, eu vejo Jesus. Se eu falar de Absalão, eu vejo Jesus. Se eu falar de Enoque, eu vejo Jesus. Se eu falar de Enos, eu vejo Jesus. Se eu falar de Sete, eu vejo Jesus. Se eu falar de Noé, eu vejo Jesus. Se eu falar da Arca, eu vejo Jesus. Em tudo eu vejo Jesus. Até na insistência de Satanás em tragar os filhos de Deus, eu vejo Jesus, porque venceu ele no Calvário. Bendito seja o seu nome, aleluia. Em tudo eu vejo Jesus. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus. E esse momento, tudo isso, só é possível, só foi possível, porque somente Ele pode nos mostrar o Pai. Você nunca se chegará à paternidade de Deus por pastores, por líderes, por igrejas. A paternidade de Deus só nos é dada por Jesus Cristo. Coloque-se de pé. Pai Celestial, graças te damos por Jesus Cristo. Tudo que está acontecendo aqui nesta noite só foi possível porque o Senhor nos revelou. Não se trata de uma interpretação. Não se trata de um ponto de vista. Mas a coerência na vista dos pontos. Até aqueles que são aparentemente cegos. Confia sobre a alma de cada um dos que aqui estão. A vida no Espírito
para que conheçam o teu Filho. Desprenda, meu Pai, aqueles que estão aprisionados dentro de um dogma, que agem como servos do Senhor, que agem como homens de Deus, mas que nesta noite buscarão se relacionar com o Senhor como filho. Filho amado. Filho amado. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Não temos sobre nós nenhum cuidado qualquer que seja. Pois somente o meu Pai é teu, somente teu, todo mover, todo trabalho. E o nosso trabalho é descansar em Ti. Dê destino a esse povo, meu Pai. Que eles se manifestem. Pai, de repente faltou alguma coisa numa interpretação peculiar da manifestação dos filhos no futuro, mas essa criação já está com expectativa de ver os filhos de dentro das congregações. Quantos filhos agora vão nascer, meu Deus, nas suas congregações? Quantos filhos agora vão chegar no seu ambiente congregacional com uma mentalidade de filho e vão se sentir acolhidos, amados, queridos, protegidos por um pai que não vai abusar, por um pai que não vai, meu Deus, ferir, por um pai que não vai tocar indevidamente, por um pai que não vai humilhar, mas vai trazer para o seio, trazer para perto, para o peito, dizer: eu sou contigo, eu estou aqui. E vai trazer descanso e paz para a alma, proveniente do Espírito. Até que o Senhor venha. Nos laços do Calvário que nos une, em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna. Paz seja convosco. Viva o Senhor Jesus. Shabbat Shalom. Descanso e paz para a sua alma até que Ele venha.